Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Que felicidade, que honra estar participando de um congresso que já é referência Brasil-Europa. Queria saudar e agradecer a oportunidade de estar aqui hoje em nome do nosso presidente Beto, que faço no nome do nosso vice-presidente, Felipe Sarmento, grande amigo. Parabenizar também o querido amigo Marcos Vinícius, pela grande coordenação de um evento muito prestigiado, e o grande amigo pernambucano, Rony Duarte. Nós agora estamos tratando de uma das principais temáticas desse congresso, sem falsa modéstia, viu, ministro? Tratar sobre resolução consensual de controvérsias no âmbito da infraestrutura, buscando a segurança jurídica. Sem sombra de dúvida, esse é o coração do congresso, e queria dizer que estou muito feliz em estar aqui. Assisti com muita atenção a palestra do ministro Lewandowski, quando ele citava Schopenhauer. Todos nós sabemos Schopenhauer, um filósofo do século XIX, um grande conhecido pelo seu realismo pessimista, e logo depois fomos brindados com a palestra, com a fala do embaixador Orlando Ribeiro, quando ele cita Bobbio, exatamente controverso a Schopenhauer e um filósofo do século XX. O ministro Lewandowski, na sua fala, ele foi muito assertivo quando ele falou que estamos todos vivenciando uma crise do sistema de soluções de controvérsias. Por isso, ele brilhantemente citou Schopenhauer e seus ensinamentos do século XIX, mas tentando mudar um pouco de décadas. Eu acredito que para falar de solução de controvérsias temos que chegar no século XXI e lembrar de Dworkin. Quando estamos diante de casos relacionados à infraestrutura, nós estamos diante de casos complexos. Estamos diante de casos de difíceis soluções que precisam de uma interpretação muito mais principiológica do que pautada meramente em regras assertivas, como Bobbio muito bem diz também nas suas grandes ondas de acesso à justiça. Por isso que no livro Uma Questão de Princípios, Dworkin diz que na justiça não há apenas um lado ou dois corretos. Há sempre um terceiro lado que pode solucionar o problema. E na busca desse terceiro lado, todos nós somos suscetíveis à responsabilidade. E é pensando nessa interpretação constitucional, na busca de soluções pacíficas e consensuais no âmbito dos tribunais superiores, no âmbito das agências reguladoras, no âmbito do Tribunal de Contas da União, que obviamente que no início de um congresso como esse eu tenho que mencionar um pouco da minha área também de atuação no que concerne a regulatório, infraestrutura, contratos administrativos de longo prazo que requerem uma interpretação em prol de uma segurança jurídica. Então, a solução consensual de controvérsias pautadas não só na nossa Constituição Federal, na busca de uma eficiência, muito mais do que uma eficácia, todos nós sabemos a diferença entre esses princípios, também recentemente teve embasamento na portaria 443 do Ministério dos Portos, que requer e que possibilita a solução de controvérsias no âmbito administrativo, desde que estejamos diante, ministro, de casos complexos e de uma notória vantajosidade ao ente público. É exatamente isso que estamos tratando no nível de infraestrutura. Não existem casos simples ou de fácil solução. Precisamos entender que os contratos públicos de longo prazo, 60, 70 anos, 30 anos, precisam ser equalizados, adaptados e ser, de acordo com a nova lei de licitações, mantidos. Por isso que esse painel, como eu havia dito, sem falsa modéstia, mesmo sendo pernambucana, ele é o coração desse congresso. Nós estamos diante da busca da segurança jurídica ao lado do nosso ministro, ao lado do ministro do STJ, ao lado também de todos os entes
e órgãos que possibilitam que essa equalização e essa busca consensual, o Tribunal de Contas da União, seja muito mais do que uma aspiração, mas uma realidade, como disse o ministro Lewandowski, que possamos resolver a crise de solução jurídica no mundo atual. Então, estou muito honrada em estar presente aqui e, sem mais delongas, eu gostaria de convidar para a sua primeira exposição o ministro Mauro Campbell Marques, que eu tenho uma grande admiração por seu trabalho, um ministro do STJ, atualmente corregedor nacional de Justiça, e dizer, ministro, para minha honra estar aqui dividindo um painel com o senhor e, gentilmente, lhe passo a palavra. Uma boa tarde a todos e a todas. Uma gratidão à doutora Ingrid, aqui com a sua falsa modéstia pernambucana. Eu também relembrar aqui que eu também sou cidadão baiano, pernambucano, por eleição também do povo pernambucano. Majoritariamente pernambucana a mesa aqui, pois não. Mas quero, então, nessas breves palavras de saudação aqui, doutora Ingrid, saudar os colegas de mesa aqui, nas pessoas do ministro Messias, querido amigo, e outro querido amigo de longa data, vizinho de 10 anos, 12 anos, eu e Vitalzinho, ministro Vital do Rego, ele era do 401, não era isso? Eu do 501, lá do bloco. E um outro queridíssimo amigo de Ministério Público, de sempre, Jurácio como eu, do Ministério Público Brasileiro, o Wellington Silva, com quem fomos procuradores-gerais de Justiça, quando ele foi procurador-geral de Justiça da Bahia, dos baianos, eu era no terceiro mandato dos amazonenses também. Saudar aqui o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do Beto. O Beto não está aqui, mas Marcos Vinícius está aqui, nosso batonier, de sempre, do Conselho Federal da Ordem. Saudar Sua Excelência, o ministro do Estado da Justiça e ministro de sempre do Supremo Tribunal Federal, outro queridíssimo amigo, o ministro Ricardo Lewandowski, uma honra extraordinária estar aqui, uma responsabilidade maior ainda poder falar a Vossa Excelência. Saudar aqui os ministros todos do Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do meu colega da melhor turma do STJ, que é a segunda turma, o ministro Afrânio, presidente da segunda turma, inclusive. Saudar as mulheres aqui nas pessoas da doutora Ingrid, da OAB, e as mulheres da Magistratura Nacional, na pessoa da doutora Maria Cláudia Alemani, juíza federal da segunda região, TRF2, está aqui presente para a nossa honra. Saudar os colegas ministros também do Tribunal de Contas da União, Benjamin, Zimler e Bruno, uma honra imensa, e falar sobre um tema num congresso tão importante, enaltecer aqui a organização deste evento, nas pessoas do Rony, do Eduardo Maneira, enfim, e do Marcelo, com essa paciência que é marca registrada do Marcelo, em nos tolerar a todos. Cadê o Marcelo? Não estou vendo o Marcelo agora aqui, esse herói. E dizer que, mais apropriadamente ainda, o tema deste evento, infraestrutura, segurança jurídica e jurisdição constitucional. Como todos sabem, eu estou emprestado também ao Conselho Nacional de Justiça, e este sempre foi um foco do nosso trabalho lá desde que chegamos. Por quê? Para tentar fazer e incutir na população brasileira que a justiça deve ser a última ratio. Merielbe está aqui, dali. Merielbe, tive a honra de trabalhar e presidir, e presido ainda a comissão do Senado da República, Senado Federal, que Vitalzinho tanto honrou, e nesse tema, então, como bem lembrado pelo Salomão aqui na parte da manhã, atuou fortemente como senador da República. Lá presido a comissão de desburocratização do Senado Federal, e Merielbe sempre foi protagonista e insistentemente invocava o estudo do Doing Business para demonstrar a dificuldade que é se investir no Brasil diante da insegurança jurídica, da instabilidade do país, sob todos os ângulos. Ela, especialista em direito tributário, então, toda essa parafernália de legislação. Eu lembrava aqui o ministro Lewandowski pela manhã, que a primeira sessão do STJ, no último levantamento que se fez,
e lá se vai há alguns anos. Eu acho que tem uns 8 anos que fizeram esse levantamento no STJ. Por lá nós passamos, interpretando, ministro Messias, 59 mil normas. Isso desafia qualquer exercício de qualificação jurisdicional. Uma preocupação extraordinária são os números, e o CNJ tem esses levantamentos demonstrando que em 2024, no estudo, no Justiça e Números de 2024, que aponta o resultado do levantamento dos números de 2023 do Judiciário Nacional, mais de 35,2 milhões de casos novos foram trazidos ao acervo da Jurisdição Nacional, do Poder Judiciário. Isso significa um acréscimo de 0,89 milhões de processos ao final do ano. Ou seja, apesar dos esforços todos envidados, houve um aumento de produtividade, ainda assim, de 6,9%, vamos colocar arredondados aqui, 7%, em relação ao ano anterior. E a estrutura atual da Justiça brasileira como um todo, estou falando aqui de servidores, computadores, enfim, a legislação processual, ainda são vencidos, esses fatores todos são vencidos por essa pletora de recursos, de processos, enfim, de ações que se demanda o Judiciário Nacional a fazer com que também o Conselho Nacional de Justiça envie esforços para aprimorar os mecanismos que busquem a consensualidade, a evitar que se cheguem às barras dos tribunais com as ações. O tempo médio de tramitação de um processo na Justiça Estadual e Federal é de pouco mais de 4 anos e 3 meses, que somado a 1 ano e 8 meses dos tribunais superiores, gera aproximadamente 6 anos, tempo demasiadamente longo, considerando a necessidade de pronta resposta às rápidas oscilações do contexto econômico global. Em 6 anos, empresas abrem e fecham, oportunidades surgem e são perdidas, crises econômicas passam e acontecem, passam. Os contextos em que é ocorrido o evento litigioso, por exemplo, que encetou a ação, e em que, dada a resposta judicial, já não são mais aqueles do início em que essa contenda aconteceu. Afora, foi dito aqui pelo ministro Salomão que a cada 4 minutos se profere uma decisão no Superior Tribunal de Justiça, e eu não vou repisar aqui os números todos, tenho os elencados aqui da Corte originária nossa, do Superior Tribunal de Justiça. Só este fato demonstra que, inexoravelmente, nós precisamos ser mais profissionais para que, por mais que haja celeridade, estrutura no Judiciário Nacional, há necessidade de expertise na deliberação e julgamento de vários temas que chegam ao Judiciário Nacional. Eu sempre cito como exemplo aqui, e a doutora Ingrid atua nessa área, em que, em 2011, em uma contenda que envolvia bilhões e bilhões de dólares de interesse do CAD, eu tomei para revisar um acórdão de um Tribunal Regional Federal, em que o relator dizia: eu não entendo deste assunto de turbinas, de hidrelétrica, mas tudo leva a crer que a melhor solução seja essa. E a solução era um desastre econômico, não só para o país, para a empresa, e eu diria para a humanidade. Disse isso na bancada julgadora, ou seja, o princípio da deferência, tão caro nessa área regulatória, não permite que nós, magistrados, nos aventuremos nesse tipo de análise tão superficial e nada técnica. Havia alguns dados aqui a mais. Para estimular, portanto, o Conselho Nacional também criou o índice de conciliação. Esse índice é dado pelo percentual de sentenças e decisões resolvidas por homologação de acordo em relação ao total de sentenças e decisões terminativas proferidas pelos tribunais. E passou a premiar, portanto, os tribunais com melhor desempenho nesse índice, com o prêmio Conciliar é Legal.
cujo regulamento está na portaria 91 de 2023. Havia, no final de 2023, um total de 1.930 centros judiciários de solução de conflitos de cidadania, os CEJUSCs, instalados, sendo a maior parte na Justiça Estadual, com 1.724 unidades, ou seja, 89,3%. Na Justiça do Trabalho, são 129 CEJUSCs, 6,7%, e na Justiça Federal, 77 CEJUSCs, 4%. 7,7 CEJUSCs, 4%. A quantidade de unidades dessa natureza vem se avolumando, o que é muito importante. Entre os tribunais de justiça, em 2014, eram 362 centros de conciliação. Em 2015, a estrutura cresceu 80% e avançou para 654 centros. Em 2016, o número de unidades aumentou para 808, chegando a 1.724 em 2023. Em suma, ao longo de 9 anos, a estrutura basicamente quintuplicou. Quanto ao percentual de acordos, em 2023, foram 12,1% sentenças homologatórias de acordos proferidas em relação ao total de sentenças e decisões terminativas, valor que registrou sutil decréscimo em relação ao ano anterior. Já quanto ao número de sentenças homologatórias, houve aumento ao longo de 8 anos da ordem de 32,2%, passando a 3 milhões de sentenças homologatórias de acordos no ano de 2015 para 4 milhões em 2023. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de 387 mil sentenças homologatórias de acordo, isso correspondendo a 11%. Muito embora haja, portanto, clara percepção de que o índice de conciliação é menor quanto maior for a instância recursal, os tribunais superiores não poderiam estar fora de tão importante política. Com base nesse raciocínio, o nosso tribunal, o Tribunal da Cidadania, publicou Resolução 14 de 2024, que instituiu o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, o CEJUSC, STJ, unidade responsável pelas conciliações, mediações processuais e outras formas adequadas de solução de conflitos no âmbito do Tribunal Superior, e também desenvolver programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição de conflitos. Antes mesmo de sua inauguração, em 24 de abril deste ano, o Centro já contava com 24 pedidos iniciais de conciliação, o que demonstra o acerto e a imprescindibilidade da iniciativa. Saúdo aqui o nosso vice-presidente da Corte, o ministro Salomão, o ministro Belize, o ministro Buzzi aqui. No STJ, o Centro é formado por 3 câmaras, considerando as 3 seções. A melhor delas, a de direito público, a de direito privado e a de direito penal. Esta última deverá implementar práticas restaurativas envolvendo o ofensor, a vítima, as famílias e demais envolvidos no fato danoso. Um ministro de cada uma das seções será responsável pela supervisão de cada Câmara, fazendo a gestão, o planejamento, o acompanhamento de execução de políticas e ações destinadas à solução consensual de conflitos. O mandato do ministro supervisor será de 2 anos. O Centro também contará com um coordenador para cada Câmara, função exercida por pessoa indicada pelo ministro supervisor, escolhido entre os secretários do colegiado da respectiva matéria, o que vai administrar e supervisionar o serviço dos conciliadores, dos mediadores, dos facilitadores restaurativos e do corpo funcional. Hoje, essas funções são exercidas por Suas Excelências, a senhora ministra Nancy Andrighi, coordenadora geral, pelos senhores ministros Paulo Sérgio Domingues, da primeira sessão, ministro Marco Butz, que está aqui, da segunda sessão, e o ministro Sebastião Reis, que eventualmente não está aqui presente, mas estava pela manhã, que era pela terceira sessão. O envio dos casos ao Centro de Conflitos será feito pelo ministro relator, responsável pelo recurso, devendo haver a concordância das partes
para tanto. Eu, esta semana, devo estar remetendo um caso que envolve honorários advocatícios para esse centro ainda remanescente do acervo que eu tenho na Corte Especial. Além disso, a presidência e qualquer ministro integrante do órgão colegiado poderá também sugerir à relatoria a remessa dos autos ao nosso centro. Quando houver a solução do conflito, o processo será encaminhado à relatoria originária, que vai homologar os termos do acordo. Caso não haja êxito nesse tipo de solução, o processo será devolvido ao relator para inclusão em pauta e julgamento naturalmente. Para realizar esse trabalho, o centro vai manter cadastro próprio de mediadores. Isso é muito importante, a profissionalização daqueles que vão atuar nesse centro. Os mediadores, conciliadores e facilitadores restaurativos. Haverá um cadastro desses membros. Dentre os requisitos, o profissional deverá ter certificado em curso de mediação, realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como 5 anos de experiência nessa área. O conselheiro Badaró está presente aqui? Não está aí, a saudá-lo também. O conselheiro Terto também não está. Estão na sexta. Eu recomendei que fossem à sexta, que nós estamos na Espanha, e tem sexta. No que diz respeito aos temas de direito público, o centro irá dialogar com os diversos representantes, e tenho aqui à minha esquerda o ministro Messias, que já tem iniciativas desses JAEs já de muito tempo, com a primeira sessão, a fim de estabelecer os procedimentos, portanto, aptos a propor a viabilização da autocomposição dos conflitos, observando-se os critérios, os créditos da União, suas autarquias e fundações, a Lei 13.988, de 2020, que estabelece os requisitos e as condições para que tais entidades e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígios relativos à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária e não tributária. Portanto, diante de tudo isso, a perspectiva que eu tenho é otimista, com certeza, diante dos números que estão a ser expostos aqui. O objetivo desses programas é, sem dúvida alguma, criar e fomentar uma cultura de solução consensual que ganhe força e solidez, mas, sobretudo, fazendo com que nós tenhamos uma análise mais profissional e técnica, com a expertise própria, por mais que haja um incentivo também do Conselho Nacional de Justiça na especialização das turmas julgadoras dos tribunais federais, das câmaras dos tribunais de justiça e em varas especializadas federais e estaduais, ainda assim, penso que o melhor caminho e mais salutar caminho que se deva tomar para que haja um adornamento, digamos assim, do sistema judiciário nacional em matéria de judicialização, com o decréscimo disso, é reeducando o sistema, e nada melhor que uma solução consensual para isso. Agradeço a paciência de todos por me ouvirem. Obrigada pela excepcional exposição, ministro Mauro Campbell. É muito importante a gente ter conhecimento desses números, né, do aumento das demandas que chegam ao STJ, 7% do aumento, mais de 35 mil casos novos. Realmente isso requer que tenhamos um foco na solução consensual de controvérsia. Milhões mesmo, né? 35 milhões. Vossa Excelência mencionou um caso que o magistrado estava com uma certa dúvida no que fazer, considerando até o assunto técnico envolvido. E eu gostaria de pedir licença e fazer uma saudação ao ministro Buzzi, que está aqui presente, né, que teve uma decisão pioneira no STJ no que concerne ao sobreseamento do feito quando a causa envolver o Tribunal Marítimo, se o tribunal deveria ou não
sobre esta o feito, esperando uma decisão técnica a ser formulada pelo Tribunal Marítimo, um tribunal que eu tive a honra de ser juíza suplente por 3 anos, e o ministro Buzzi, ele teve um entendimento que até hoje predomina no STJ, que é uma causalidade externa, ficando a critério de cada julgador, se for necessário, suspender, buscando sempre uma solução mais eficiente. Então, eu queria fazer essa saudação e esse registro, como é importante termos esse conhecimento interdisciplinar. Prazer revê-lo, ministro Buzzi. E gostaria de passar, então, a palavra para o nosso ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, e entre os seus maiores títulos, eu posso dizer que o ministro ele é graduado pela Faculdade de Direito de Pernambuco, né, e é membro honorário da comissão, membro honorário da comissão do bicentenário da OAB de Pernambuco dos cursos jurídicos. Ministro, uma felicidade estar ao seu lado. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer as gentis palavras da minha querida amiga, presidenta da OAB de Pernambuco, esta entidade que primeiro me abraçou ali, onde eu estive militando por alguns anos, na condição de advogado privado, na época, após minha formatura. Então, Ingrid, estar ao teu lado aqui, para mim, de fato, é um motivo de grande orgulho. E saber também que você é da nossa casa, a Casa de Tobias, aumenta a minha emoção. E como eu brinco às vezes, essa coisa de abolição de nominata no Brasil, que o ministro Barroso inaugurou, é que nem o sistema de precedente, né? E como bom advogado que eu sou, eu digo assim, não, tudo bem, nós vamos afetar o tema, vamos fazer a discussão na repercussão geral, mas aqui tem um distinguish, né? Então eu preciso então fazer aqui uma ressalva para saudar o meu amigo, querido amigo, o ministro Mauro Campbell, que tem abrilhantado ali o Conselho Nacional de Justiça com a sua serenidade, sua sobriedade. É muito bom tê-lo ali, ministro Mauro, na corregedoria, uma função tão importante que tem atuado firmemente na promoção, que eu digo sempre, pela função correcional, pelo zelo da confiabilidade do sistema judiciário no Brasil, porque na medida em que a correição ela atua com firmeza, a sociedade pode ter a garantia, a certeza de que o Poder Judiciário no Brasil vai, de fato, fazer a boa entrega da prestação jurisdicional. Da mesma maneira, eu preciso aqui saudar o meu querido amigo Vital do Rego, este homem público com quem eu já ando há tanto tempo, desde a época do Senado, já me ensinava na condição de senador e hoje nos ensina como presidente do Tribunal de Contas da União. Também tem a marca esta serenidade, esta sobriedade. E, por fim, eu preciso aqui saudar meu amigo Wellington, né, este baiano que tem uma missão muito importante hoje, ali à frente da Petrobras, no desenvolvimento nacional, tema, aliás, que vamos tratar aqui pelo acerto da OAB em estabelecer a infraestrutura como tema base. E eu quero dizer que é muito bom estar nesta mesa, Ingrid, com todos aqui, porque para falar de consensualidade, nós temos que ter a alma conciliadora, e eu creio que todos aqui têm esta alma, a alma de pacificação, a alma de conciliação. Também não poderia iniciar minha fala sem antes saudar meu amigo Ricardo Lewandowski, nosso querido ministro da Justiça, que tem ali emprestado ao nosso ministério todo o seu conhecimento, sua sabedoria, orientando o governo numa pasta tão difícil, tão desafiadora, que é a Justiça e Segurança Pública, e que há poucos dias encaminhou ali, por intermédio do Presidente da República, a PEC da Segurança Pública, num ato de muita coragem, porque eu disse até para o ministro Lewandowski que o que ele está propondo de forma acertada, na realidade, é uma reforma da segurança pública a partir da assunção pela União de um papel muito mais protagônico do que ela tem hoje. Saudar aqui a OAB, na pessoa do Marcos Vinícius, esse eterno presidente da Ordem, que também há muito tempo já nos ensina, foi meu professor, ainda no Instituto Dom Barreto, e tem aí me ensinado tanto na vida. Saudar também aqui tantos
amigos, colegas aqui, juristas aqui, saudar a professora Mary Elbe Queiroz aqui, essa grande jurista pernambucana, meu amigo Bruno Dantas, o ministro Benjamin Zimmerler, ministro Buzzi, Belize, Cueva, Navarro, eu vou citar todo mundo para não ter problema, ministro Salomão, ministro Afrânio, quem mais aqui? Levanta a mão para não ter problema aqui de errar ninguém. Bom, feita essa saudação, eu preciso saudar o Padre Guerra também, nossa autoridade eclesiástica aqui, uma saudação ao Padre Guerra. Nesta semana, Padre, que estamos todos, né, atentos ao conclave, né, que Deus abençoe a igreja, né, na sua decisão. Enfim, eu quero dizer que a OAB tomou uma decisão muito acertada de discutir o tema de infraestrutura e segurança jurídica aqui na Espanha. Eu preciso dizer que a Espanha, poucos têm essa informação, é o país que nos oferece o segundo maior investimento estrangeiro direto no Brasil. O nível de investimento econômico no Brasil espanhol é profundamente enraizado. Nós temos ali empresas importantes na área de geração de energia, como a Iberdrola, a área de telefonia, como a Telefônica, seguros, como a Mafre, bancos como o Santander. Nós temos uma série de investimentos espanhóis no Brasil, e muitos deles, a AENA, que opera hoje, ministro Mauro, 18 aeroportos brasileiros. Portanto, fazer essa discussão na Espanha é um acerto. E é muito importante que a gente possa, nesta fase em que o Brasil se encontra, que eu digo que é uma fase muito favorável, porque nós estamos há 2 anos crescendo a um PIB superior a 3% ao ano, discutir infraestrutura, ministro Salomão. Porque a infraestrutura é o carro-chefe da geração de desenvolvimento para qualquer país. E, nesse momento, nós estamos no Brasil, a partir da atuação do governo do presidente Lula, mobilizando um volume de 1,4 trilhões de reais com o novo PAC. E estarmos aqui em Espanha, que é um país que tem um interesse específico já há muito tempo, veja que o investimento espanhol no Brasil é muito consolidado, há pelo menos 30 anos que a Espanha investe fortemente no Brasil, é um momento importante, porque queremos convidar também as empresas e as autoridades espanholas que se abram para o movimento que está acontecendo no Brasil, que tem sido liderado pelo Conselho Nacional de Justiça, aqui com o ministro Mauro Campbell representando, que é um fenômeno muito importante, que é o fenômeno da desjudicialização. E eu queria aqui dividir minha fala em 3 pontos. Primeiro, compreender que o movimento que levou ao nível de litigância e de judicialização que nós temos hoje não é obra do acaso. Segundo, falar um pouco do que nós estamos construindo hoje institucionalmente como a Advocacia Geral da União e, por fim, falar um tanto que alentado a perspectiva que nós temos para o futuro. Aqui, a presidente Ingrid citou aqui, lembrando o ministro Lewandowski Schopenhauer, como um realista pessimista. Eu, como estou na mesa com um paraibano e um pernambucano, aqui que sou com a presidente Ingrid, cito Ariano Suassuna. Prefiro ser um realista esperançoso. Então, acredito que nós estamos, neste momento, num bom momento no Brasil. E é disso que quero falar aqui com vocês hoje. Primeiro, é importante que a gente tenha em mente que os números aqui, eu não quero repetir, que o ministro Mauro Campbell nos trouxe, não é obra do acaso. Nós, de fato, precisamos contextualizar o Brasil como um país de democracia recente. Nós estamos só há 36 anos, vamos fazer 37 anos da nossa Carta Magna, passamos por um processo de redemocratização difícil, em que vivemos anteriormente 21 anos de uma ditadura muito pesada, sangrenta, em que a via do judiciário era muito estreita. Então, nós, a partir do contexto da própria Constituição de 88, e acredito que a Constituição ela foi nessa perspectiva muito ousada, acertadamente ousada, na concessão de uma série de direitos, ministro Afrânio, para a cidadania, e eu digo aqui bem destacadamente a partir da perspectiva dos direitos sociais. Isso acabou, de fato, levando a uma série de reivindicações justas da cidadania pelo acesso aos seus direitos ali prometidos pela Constituição de 1988. É importante que a gente coloque isso em perspectiva, porque nós saímos de um modelo, talvez inaugurado pelo Estado Novo, e que vigorou até a Constituição de 88, de uma burocracia
do Estado brasileiro extremamente ensimesmada, distante do cidadão, em que ocupava, naquele contexto, os negócios públicos, as suas próprias necessidades, e passamos a ter uma realidade do Estado brasileiro, e que compreendo que a Constituição abre essa fase do estado de bem-estar social na perspectiva constitucional, tendo o Estado agora a obrigação, o dever de olhar e de cuidar do cidadão, em setores todos que não antes se ocupava, como, por exemplo, aqui citou o ministro Lewandowski, o nosso Sistema Único Público de Saúde, o SUS, que é um experimento institucional aqui da maior relevância, que já trouxe ganhos muito importantes nos últimos anos para o nosso país. Da mesma forma como a Seguridade Social, na perspectiva da previdência e da assistência social, integrando a Seguridade com a saúde, temos os direitos sociais, a habitação, saneamento, enfim, uma série de direitos que antes nós não tínhamos isso encartados na nossa Constituição, e não era dever do Estado oferecer. Também é importante, nesse rol de direitos fundamentais, a compreensão de que o cidadão passou a ter perante o poder econômico uma outra relação. E aqui eu me refiro especificamente na perspectiva do consumo, que é uma perspectiva importante dentro deste quadro de judicialização que nós temos no Brasil. Então, é importante que a gente contextualize que isso que nós vivemos ainda hoje é fruto deste processo, que nós vamos ter que lidar com um fenômeno de transição. E estamos lidando bem. E é importante que a gente também, nessa perspectiva histórica, a gente também coloque os avanços que foram desenvolvidos dentro do processo reformista constitucional para, como eu posso colocar, corrigir ou orientar uma atuação mais eficiente de todo o sistema de justiça. Nós temos aqui, de forma destacada, as reformas que levaram à reforma própria do Poder Judiciário, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, que, em boa hora, trouxeram mecanismos institucionais muito relevantes, ministro Buzzi. E, a partir deste olhar do Conselho Nacional de Justiça, e eu destaquei aqui minha fala, no sentido de que o CNJ acaba liderando esta agenda de forma correta, passou a oferecer para a sociedade brasileira uma série de instrumentos que nós não tínhamos quando a Constituição foi, de fato, ali promulgada. Então, nós temos hoje um painel de estatísticas com transparência ativa muito robusto, em que nós podemos acessar como cidadania esse tipo de demanda para compreender exatamente quais são as metas, quais são os indicadores, quem está cumprindo, quem não está cumprindo e por que não está cumprindo. E aí o papel muito relevante da Corregedoria Nacional de Justiça. E nós caminhamos também, a partir de uma série de reformas processuais e infraconstitucionais, numa transição que, na minha visão, é completa, ministro Cueva, a obra do Constituinte de 88, que é, de fato, abrir a administração pública, abrir o Estado para uma agenda de consensualismo com a proximidade ao cidadão, porque todo o processo administrativo concebido pré-Constituição de 88 acabava por afastar o cidadão do Estado. Então, nós passamos a construir um movimento muito importante nos últimos anos de aproximação do Estado do cidadão, estabelecendo, de fato, a boa-fé do cidadão como o elemento central nesse processo. E aí, permitindo, de fato, que a administração pública passe a olhar a consensualidade como um fator primeiro de atuação e não secundário. E isso é importante que a gente situe nessa mesa, por quê? Porque durante algum tempo nós identificamos o desejo do judiciário de avançar na agenda do consensualismo, mas, como eu poderia dizer aí, utilizando a linguagem futebolística, o Estado na retranca, ministro Bruno.
e aí, de fato, a gente precisa louvar a sua iniciativa a partir da sua presidência no Tribunal de Contas da União, com a criação da SESEX Consenso, que inaugurou um momento muito rico para o nosso país e que, dentro da esfera administrativa, nos permitiu um nível de aproximação de setores com uma mediação do Tribunal de Contas que nós nunca havíamos tido antes nesse país, ministro Lewandowski. Mas tudo isso é fruto deste processo que nós estamos construindo desde a Constituição de 88. Eu preciso também dizer que as reformas que foram empreendidas ali na década de 90, dentro da reforma gerencial, isso nos favoreceu. E isso acabou imprimindo um ritmo de aproximação muito mais rápido do que, de fato, nós poderíamos ter tido se não fosse esse movimento das reformas de 90. Agora, mais recentemente, nós passamos a ter instrumentos legais, balizas claras de atuação. E eu quero fazer aqui uma fala agora mais voltada para o meu métier, que é, de fato, dentro da advocacia pública. Marcos Vinícius, amigo querido. Por quê? Dentro da perspectiva da advocacia pública, nós temos ali, e o ano de 2015 foi muito rico nesse momento, porque, presidente Beto, em 2015 nós tivemos ali a 13.140, que é a Lei de Mediação e Composição Administrativa, na época liderada pelo ministro Adams, que legou à Advocacia Pública Nacional, à administração pública, instrumentos muito importantes para que a gente possa dar este passo aqui que o ministro Mauro inaugurou, que é o passo da conciliação. Antes, nós não tínhamos instrumentos institucionais tão, digamos assim, seguros para fazer com que o advogado público pudesse migrar para um ambiente de conciliação. Hoje nós temos. E, veja vocês, logo em seguida, aliás, antes teve o Código de Processo Civil, também em 2015, que é a 13.105, um pouco antes da 13.140, que dirige aos operadores do sistema de justiça o dever de buscar a consensualidade. Então, o juiz, o promotor, o advogado, o defensor público tem a diretriz dada pelo Código de Processo Civil para buscar a consensualidade em primeiro lugar. E isso é um cabedal que nós não tínhamos quando a Constituição chegou. Então, obviamente, que a cidadania, na busca pela efetividade dos seus direitos, buscou, de forma acertada, o quê? O acesso exclusivo ao Poder Judiciário. Hoje, não, nós temos múltiplas portas. E é importante que a gente também coloque, dentro da perspectiva da administração pública, que, dentro dessas múltiplas portas, nós passamos, e agora com a nova Lei de Licitações e Contratos, a 1473, ministro Benjamin, em 2021, isso ganhou um reforço extraordinário, porque nós temos hoje, de forma muito clara, a possibilidade de atuarmos dentro da arbitragem, em licitações e contratos, enfim, novos instrumentos que nós não tínhamos antes. Tudo isso, eu quero crer, que vai militar, de fato, neste grande processo de desjudicialização que o Brasil está vivendo hoje. Embora eu reconheça que os números são bastante desafiadores, e a gente, quando olha todo o avanço que teve nos últimos anos, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, com a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, do painel de indicadores, uma série de instrumentos desenvolvidos pelo próprio CNJ dentro dessa perspectiva gerencialista, os números são muito ruins ainda. Ora, aqui falou o ministro Mauro, houve um aumento de 10% de 2023 para 2024 no número de processos. Eu não falo com orgulho, mas de 83 milhões de processos, 25 milhões cabem a mim, como chefe da Advocacia Geral da União. Então, alguma coisa está muito errada nessa equação. E é muito preocupante quando a gente olha isso em perspectiva e traduz isso economicamente, ministro Lewandowski. Nós estamos falando de um país que ainda tem uma dívida muito importante com a sua cidadania, com direitos de saúde, direito à educação, direitos à moradia e a saneamento, mas é um país que, ao mesmo tempo, paga 1% do seu PIB de débitos judiciais.
em precatórios e requisição de pequeno valor. Evidentemente que eu estou falando de uma dívida que, de fato, nos trouxe aí fenômenos como fenômenos de estabilização cambial, enfim, passamos por tudo isso e é uma conta que temos ainda de pagar. Mas é muito preocupante ter este dado, porque nós temos um caminho ainda a percorrer. E é por isso que eu digo que, quando nós encaramos o passado e compreendemos este processo do passado, nós temos condições de estabelecer melhores instrumentos, até do ponto de vista gerencial, para lidar com a realidade do presente e endereçar o futuro. E é por isso que eu brinco sempre lá na AGU, que lá eu não perco nunca, porque eu aprendi a ganhar ou fazer acordo, entendeu? Então, quando eu estou falando do passado, ministro Bruno, eu tenho que olhar na perspectiva do Estado brasileiro qual é a melhor solução de acordo econômico para o Estado. Porque, muitas vezes, reconhecer o pedido e reduzir a conta para o Estado é a melhor saída. E é a iniciativa que o STJ criou recentemente do Sejusc, aí, até há pouco falava a respeito do Sejusc, o ministro Lewandowski, para mim, é uma boa medida, é mais um instrumento que nós temos, ministro Buzzi, para, de fato, avançarmos, porque as questões que chegam hoje ao STJ, que estão hoje no STJ, pelo menos os que diz respeito à União, às suas autarquias e fundações, são todas questões muito relevantes. E aqui eu preciso também dizer que, nos últimos anos, dando a nossa contribuição, a partir dos instrumentos legais que nós tivemos e que eu citei há pouco, nós fizemos o nosso dever de casa. Eu tenho muito orgulho de dizer que, nos últimos 3 anos, o número não é meu, o número é do próprio Superior Tribunal de Justiça, a Advocacia Geral da União conseguiu eliminar 3,8 milhões de processos, somente no Superior Tribunal de Justiça. Quando nós entramos na Advocacia Geral da União em 2023, a matéria previdenciária representava 50% dos recursos. Hoje, o dado de hoje é 28,5%. Claramente, os números são muito importantes e demonstram aí o nosso compromisso, de fato, com a agenda de judicialização. E, para isso, nós tivemos que convencer os nossos colegas, porque também não é fácil. A gente passou a ter uma postura dentro da casa muito mais efetiva, cobrando que os colegas se engajassem efetivamente na agenda de redução de litígios. Então, na Advocacia Geral da União, hoje, ministro Afrânio, para qualquer colega manejar um recurso especial, um recurso extraordinário, na realidade ele precisa justificar, para que nós possamos depois, do ponto de vista correcional, avaliar a adequação. Porque manejar o Poder Judiciário é muito caro. E nós temos o papel de liderar pelo exemplo. Eu digo, o Estado tem essa obrigação. E nós temos tentado dar essa contribuição como Advocacia Geral da União. Mas não é só. Eu acredito que para além do dia a dia, que é muito importante, nós estamos hoje na origem trabalhando a agenda de conciliação e não nos tribunais superiores mais. Em 2023, nós realizamos 470 mil conciliações em primeiro grau, a maioria na matéria previdenciária. No ano passado foram 1.300.000 ações conciliadas, em que, a partir do pedido, nós nem contestamos, já apresentamos propostas de acordos e ali foram homologadas ainda no primeiro grau. E é muito importante porque, em algum momento, ministro Benjamin, a gente precisa encarar a realidade em que medida alguns gestores preferem transformar o orçamento em precatório. Ministro Bruno, o senhor está liderando uma agenda importante agora no Tribunal de Contas, na questão fiscal. Temos que ter esse olhar. Eu pedi para a minha equipe trabalhar um painel de precatórios para a gente ter o que eu tenho chamado de autópsia dos precatórios. A sociedade precisa saber o que está pagando, por que está pagando e quem deu causa àquele pagamento. Isso a gente precisa discutir com uma foto, né, de fato, porque, às vezes, do ponto de vista fiscal, há uma maquiagem, em que nós estamos ali diante de vou usar uma expressão um pouco perigosa, diante de uma pedalada, que, de fato, leva ali a um mascaramento do ponto de vista fiscal.
ministro Floriano. Então, a gente precisa colocar isso de forma muito clara para a sociedade. E é muito bom que hoje a sociedade possa discutir, de fato, o limite de pagamento de dívida, como nós estamos discutindo hoje. Eu digo isso porque, numa das primeiras decisões que nós tomamos, e nós tomamos de forma muito acertada, eu quero crer, como Estado, foi reconhecer, e aqui foi a iniciativa da OAB, a situação de inconstitucionalidade criada pelo governo anterior no regime dos precatórios. Então, dentro dessa perspectiva de liderar pelo exemplo, nós tivemos que dizer com clareza, não é constitucional atrasar o pagamento de seus débitos. O Estado precisa honrar e pagar em dia aquilo que deve. Porque também, ao ir ao judiciário e cobrar os contribuintes, ele precisa dizer, mas você não paga, não, eu pago meus débitos em dia. Então, nós tivemos o desafio enorme, e contei com o apoio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o desafio de colocar em dia um volume enorme de precatórios que estava atrasado, Wellington. Você lembra disso, dentro do governo? Por uma conta, do dia para a noite, nós tivemos que pagar mais de 100 bilhões de reais. Mas pagamos, com a mediação. E aqui eu quero dizer que foi um exemplo de mediação feita pelo próprio Poder Judiciário na Corte Constitucional. O Supremo Tribunal Federal trouxe para si uma mediação difícil com o Ministério da Fazenda, a Advocacia Geral da União, a Ordem dos Advogados do Brasil, e conseguimos fazer uma composição muito importante para colocar em dia o pagamento dos precatórios e IRPVs, que, em 23, já não conseguia pagar mais, ministro Mauro, os créditos de natureza alimentar. Ou seja, o nível do problema já estava num estado muito importante. Então, neste momento, nós mudamos o paradigma de atuação do Estado e passamos a nos engajar efetivamente para a cultura da conciliação. E não seria diferente, ministro Lewandowski. Às vezes, poucas pessoas notam, e tem toda a discussão se o preâmbulo encarta ou não encarta a nossa Constituição, do ponto de vista de norma, mas é verdade que lá no preâmbulo está dizendo que o Estado brasileiro precisa buscar a solução pacífica dos conflitos na ordem interna e internacional. Então, na medida em que o próprio preâmbulo, que inaugura a nossa Constituição, já nos indica a busca de solução pacífica na ordem interna, nós assumimos esse papel e temos que dizer, a prioridade do Estado é a conciliação, não é o litígio. Porque, de alguma maneira, o conflito, como da própria natureza humana, ele vai existir. Não poderemos eliminar o conflito. O que nós poderemos eliminar é a forma como nós manejamos a solução dos conflitos. E é isso que nós temos buscado hoje, porque se nós, e caminhando para o final, conseguimos dar um salto importante de qualidade na atuação do advogado público, doutor Inês, também minha colega de advocacia pública, que muito nos orgulha na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. E é um fenômeno em toda a advocacia pública aqui, o Estado de São Paulo também recentemente aprovou a lei da transação, que nós já fazemos aqui há algum tempo, aqui citado também pelo ministro Mauro. A realidade é que muitos gestores não abraçavam a causa da consensualidade. E é importante que a gente olhe a floresta, porque quando a gente fala de gestores, vai desde o pregoeiro até, muitas vezes, falar mesmo dos titulares de poder. Então, quando nós dissemos assim, olha, nós, como advogados, estamos engajados na causa da consensualidade, não adianta, porque nós temos que convencer o nosso cliente. E o nosso cliente é o gestor público. Então, nós tivemos internamente de fazer o dever de casa. É por isso que nós criamos, nós apresentamos, e o presidente da República, em boa hora, adotou o decreto Resolve, que cria uma rede dentro da administração pública de solução de controvérsias. Porque não adianta o advogado estar engajado, o judiciário está engajado, o Ministério Público está engajado, se o cliente não está com o espírito aberto para a conciliação. Então, nós hoje estamos num amplo processo de qualificação e certificação de todos os gestores públicos, de DS4 para cima, para que eles possam ter uma qualificação, uma certificação voltada ao consensualismo, à resolução de controvérsias pela via consensual. E isso é muito significativo, porque, na realidade, aqui citou aqui a presidenta Ingrid, uma portaria do Ministério de Portos e Aeroportos, é um ministério exemplo nessa agenda, outros tantos não são.
Então, quando nós temos o Ministério, a partir do gabinete do ministro, a partir ali da sua assessoria, plenamente engajados na agenda de consensualidade, o tempo de resposta, o tempo de construção de acordos, o tempo da solução é muito melhor, é muito mais rápido, é muito mais efetivo. E a qualidade do acordo construído, até do ponto de vista econômico, é muito melhor para todas as partes. Então, eu quero dizer que nós estamos num processo muito rico de transformação da própria capacidade estatal. E aqui me limito a falar realmente da administração pública federal, no engajamento da agenda de consensualismo. E isso é muito significativo, porque nós estamos falando de uma mudança muito forte em pouco tempo. São 36 anos de Constituição e de reforma do Poder Judiciário, 20. Então, as entregas são muito robustas. E eu quero crer que, se nós não tivéssemos feito nada, ministro Mauro, os números seriam muito piores. Agora, olhando, e aqui finalizando minha participação, dentro dessa perspectiva da agenda mesmo de litigância, eu acredito que nós temos como dar um bom exemplo e, de fato, contribuir numa perspectiva que às vezes é pouco vista, pouco valorizada, mas é muito relevante para evitar os litígios, que é a agenda do assessoramento e a consultoria jurídica. E aqui eu não falo só ao advogado público, mas a toda a advocacia. É muito importante que a gente possa, a partir do, como diria mesmo o Durkheim, na perspectiva da construção da consciência social, da consciência coletiva, favorecer as empresas, favorecer ao Estado, nos negócios públicos, investir mais no assessoramento jurídico, na atuação preventiva. Muitas vezes, muitas decisões erradas são tomadas por ausência de assessoramento. Então, eu acredito que a grande frente agora, ministro Mauro, é a frente da prevenção. E a prevenção vem exatamente quando nós favorecemos essa capacidade consultiva dos agentes econômicos, do Estado, do cidadão em geral. O seu ministério mesmo, na agenda de consumidor, tem investido muito nessa atuação a partir da Secretaria de Defesa do Consumidor, como consumidor.gov. Outras áreas, como setores regulados, têm buscado uma interação maior com os usuários de serviços, para que eles possam ter mais acesso aos seus direitos e como eles manejam seus direitos pela via alternativa que não judiciária. O Banco Central tem uma ótima iniciativa, que é a ouvidoria do cidadão, em que muitas demandas com instituições financeiras são resolvidas pela ouvidoria do Banco Central, sem necessariamente levar ao Poder Judiciário. Então, são essas questões que estão dadas pelo sistema que a gente precisa favorecer. E eu realmente digo que nós estamos no Brasil num momento muito bom. Eu finalizo mesmo com o Ariano Suassuna dizendo que estou extremamente esperançoso. O Brasil ele tem vivido um momento muito rico de transformação institucional, de melhoria da sua capacidade do Estado de responder às demandas da coletividade. E eu vejo hoje um alinhamento de todos os poderes com a busca da consensualidade. Poder Judiciário, Poder Executivo, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e a nossa querida advocacia privada, liderada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, agradecendo aqui ao presidente Beto, ao presidente Marco Vinícius pelo convite, finalizo minha participação, agradecendo aqui a todos e desejando a este evento aí muito sucesso. Quebrar preconceito, né? Quebrar preconceito. Parabéns pela brilhante exposição, ministro Messias, e é muito esperançoso ouvir as suas palavras como ministro, como advogado-geral da União, demonstrando que o intuito do Estado, da administração pública, é realmente a solução consensual de controvérsias, considerando o custo Brasil, a segurança jurídica para as empresas, para o desenvolvimento econômico. Isso é muito importante. No início da minha fala, eu fiz questão de mencionar, no âmbito do direito regulatório, o presidente Felipe Santa Cruz, querido amigo. Eu fiz questão de mencionar, no âmbito do direito regulatório, inclusive no âmbito do direito portuário, a portaria 443, que é uma referência para a solução de controvérsias,
de casos complexos, como diria do Work, numa busca de uma solução custo-Brasil muito mais eficiente, principalmente quando estamos diante de contratos de longo prazo na administração pública. E antes de passar a palavra para o ministro Vital, eu queria mencionar um acórdão do Tribunal de Contas, que é o acórdão 1037 de 2021. Todos nós aqui estamos debatendo, presidente Beto Simonetti, segurança jurídica, busca de solução consensual e como isso pode repercutir de uma forma esperançosa para o desenvolvimento do nosso país. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de infraestrutura, a gente está diante de contratos de longo prazo. E a gente precisa dessa visão preventiva que o ministro Messias tanto trouxe, sendo utilizada durante o curso desses contratos para possibilitar uma adaptabilidade à realidade dos contratos e manter, de acordo com a nova lei de licitações, os contratos em curso e não gerar uma rescisão por essa ausência de legitimidade. Isso tudo foi muito bem materializado no acórdão do Tribunal de Contas 1037 de 2021, em um contrato de arrendamento portuário, quando o Tribunal de Contas reconheceu que é plenamente justificável e legítimo, ministro Zimla e ministro Bruno Dantas, que tenhamos uma cláusula de revisão ordinária periódica a cada 5 anos nos contratos administrativos de longo prazo, possibilitando, então, um monitoramento e uma adaptabilidade que eu considero uma equalização contratual dos contratos de longo prazo, possibilitando uma legitimidade, uma solução plenamente eficiente. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas, essa é a visão do ministro Messias, quando ele menciona a importância de uma visão preventiva ao longo de um contrato. Então, já parabenizando o Tribunal de Contas, minha amiga Marielbe, a grande advogada tributarista de Pernambuco, eu gostaria de passar a palavra para o ministro Vital do Rego Filho, que é atualmente presidente do Tribunal de Contas da União. E já que estamos falando em ponderação, razoabilidade, eu queria destacar um fato sobre o ministro Vital do Rego, que além de formado em Direito, dado o seu brilhantismo, também é formado em Medicina e conseguiu conciliar os 2 cursos no mesmo período, dando um grande exemplo do que é proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do seu tempo. Parabéns, ministro. Lhe passo a palavra. Obrigado, presidenta Ingrid. Um abraço a todos os amigos e amigas. A presidente Ingrid, ela presta uma homenagem como uma mulher presidenta da OAB seccional pernambucana, e os senhores e as senhoras veem com a sua palavra, a sua impetuosidade, a sua coragem, a sua afirmação, né, como ela conhece muito bem desta matéria. E ela não foi modesta em dizer que o coração desse evento pulsa pela consensualidade. Pulsa pela consensualidade. Eu queria falar e agradecer o partilhamento ou o compartilhamento nesta mesa com 3 cidadãos que eu tenho um maior afeto. O ministro Mauro Campbell, atual Corregedor Nacional de Justiça, ele simplesmente me trata como Vitalzinho. Vitalzinho é, sem dúvida alguma, um termo ou uma fala para quem é íntimo mesmo, né? E é por isso, porque nós passamos juntos, vizinho a vizinho, como com Salomão, né? Vizinhos a vizinhos, né? Fazendo as nossas caminhadas, fazendo os nossos encontros na garagem do prédio. Salomão era de bicicleta. Era de bicicleta aos domingos. Então, fazendo os encontros e trocando umas ideias sobre o STJ e sobre o Senado Federal, né? Foi naquela época que eu tive a honra, né, durante esse período, de ser o relator da Lei da Mediação e Arbitragem, cujo autor intelectual é o ministro Luiz Salomão. E, a partir daí, eu comecei a ver essa questão da consensualidade de uma forma completamente diferente, como eu via o Estado unilateral e autoritário, ele que mandava, ele que guiava, ele que dizia as coisas. E passei a entender, como relator no Senado,
que o caminho do consensualismo era inexorável. Nós tínhamos que caminhar para aquele norte. Era ali que nós tínhamos que fazer as nossas diversas tarefas que a sociedade nos esperava como senador da República. Cumprimentar Jorge Messias e quero, antes da sua ausência, eu sei dos seus compromissos como ministro de Estado, né? Vossa Excelência está cuidando de temas delicados e complexos, inclusive aqui em Madrid, mas não poderia deixar de fazer justiça à sua atuação à frente da Advocacia Geral da União nesses últimos 2 anos. Né? Nós temos tido, enquanto membros do Tribunal de Contas, uma relação muito prazerosa e muito eficiente com a Advocacia Geral da União, trabalhando às duas mãos, selando uma série de conflitos que poderiam estar ainda nessa litigiosidade cultural brasileira. Queria cumprimentar o Wellington. O Wellington é meio que faz tudo, né, no governo. Ele joga em todas as posições. Né? Ora está na Secretaria na SEG, né? Ora, agora foi convidado e está assumindo a diretoria jurídica da Petrobras. Vejam o tamanho dessa criatura baiana, né? Dessa figura baiana. A Bahia revoluciona esse país, certamente, né? E não poderia deixar de falar em Bahia, né? Sem deixar de mencionar a presença do meu eterno presidente Bruno Dantas, do meu irmão e amigo, o meu professor Benjamin Zimler, né? São os meus colegas que estão aqui representando o Tribunal de Contas. E, sem dúvida alguma, usar a carona de Jorge Messias e de Mauro para que a minha nominata seja exatamente a nominata deles. Né? Porque se eu falasse sobre cada ministro do STJ que está aqui, que tem uma relação fraterna de amizade comigo, porque surgiu essa amizade, muitas vezes, na Comissão de Constituição e Justiça, que eu tinha a honra de sabatiná-los, né? Outras vezes nos encontros formais, ou outras vezes nos encontros informais. Mas queria mencionar a todos, no nosso vice-presidente Salomão e no nosso corregedor-geral de Justiça, Mauro Campbell. Depois, falar aqui, nesse ambiente, meu Deus, como é bonito aqui. É muito bonito mesmo. É numa universidade secular, né? Austera, bonita, e no ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho 2 sentimentos quando estou, no momento, participando de um evento da Ordem. O sentimento que sou advogado, o sentimento que sou libertário, o sentimento que sou democrata, o sentimento que eu sou gente, que eu sou povo. Então, é o primeiro sentimento de satisfação. Um segundo sentimento é de saudade. Saudade de quem não está fisicamente presente. Mas, sem dúvida nenhuma, é o meu guia espiritual, é aquele que é, sem dúvida, a minha inspiração como homem público, a minha inspiração como pai, a minha inspiração como filho. Meu pai, que foi o maior advogado da minha vida, me permitam os senhores, os jovens advogados que estão aí presentes, a quem saúdo a cada um e a todos, mas que foi o meu exemplo, presidente da Ordem dos Advogados da Paraíba 4 vezes, e eu lembrava aos meus amigos que, embora fazendo campanha política, né, a campanha da OAB era uma das campanhas mais importantes da minha família, Marcelo Veiga. Uma campanha em que eu tinha que botar a calça jeans e ir de Souza a Cajazeiras pedindo voto para meu pai. E eu fazia isso com muita honra, porque ele é do time de Márcio Tomás Bastos, ele é do time de Jair Leonardo, né? Ele é do time de tanta gente que honrou a advocacia. E hoje eu me sinto do time de Felipe Santa Cruz, me sinto do time do meu eterno presidente Marcos Vinícius Coelho e me sinto no time dessa unanimidade que é o presidente Beto Simonetti. Unanimidade, presidente. Ninguém ganha uma reeleição, toda reeleição é difícil, mas ninguém se reelege
com todos os votos. Então, a unanimidade aí, ela foi inteligente. Sim, como bem disse Marcos, em votação secreta. Bom, feito essas homenagens, essa referência, faltou uma. E me permitam os senhores. Faltou a do professor. A do professor que deu aqui uma verdadeira aula magna. Que ficamos boquiabertos. Eu não parava de olhar para ele com o queixo caído, dizendo como o homem, com a sua jovialidade, detém tanta informação, detém tantos elementos, consegue concatenar as ideias ali com uma capacidade hermenêutica fantástica e nos traz temas de antes e de hoje e nos traz esperanças e dificuldades do amanhã. Ministro Lewandowski, Vossa Excelência é fantástico. Poderia deixar. E quero lhe fazer uma justiça. Nós estamos falando de consensualismo aqui, mas não sei se o senhor se recorda uma resolução de número 125 de 2010, quando o Conselho Nacional de Justiça já começou, a partir dali, antes da mediação, Salomão, já começou a partir de ali em falar de conciliação. Então, mais uma vez, o senhor faz parte de toda essa estrutura, não apenas do hoje, mas do ontem com o seu exemplo. Bem, meus amigos, eu vou ter uma dificuldade muito grande de falar hoje aqui, na frente de Bruno e de Benjamin. Por que razão? Porque eu estou há 10 anos no TCU e eu vi a explanação do ministro Mauro a respeito do volume e da sobrecarga que o STJ tem. Salomão falou agora há pouco, né? São 83 milhões de processos, né? 34 milhões dando entrada a cada ano, né? Então, efetivamente, nós tínhamos que encontrar outros meios. Estamos encontrando outros meios e eu fiquei muito feliz de ver como a consensualidade está fincada, as raízes estão profundas e é um tema sem volta no Brasil, se Deus quiser, presidente. E nesse momento, quando eu vou falar, Jorge falou sobre a AGU e agora eu vou falar sobre o TCU. O TCU eu cheguei há 10 anos e na minha época eu não aproveitei, confesso aos senhores, às senhoras e os senhores, que não aproveitei muito como político, como deputado e como senador do Tribunal de Contas. É fantástico lá, é maravilhoso. É a melhor escola, a melhor doutrina administrativa do Brasil. Eu me orgulho muito dos meus auditores, dos auditores que estão à frente do TCU. E queria colocá-los, queria de antemão, no início dessa fala, dizer, senhores ministros do STJ, senhores ministros do STF, que nós somos um braço técnico, imparcial, e estamos à disposição dos senhores para poder, na área administrativa, os senhores nos requisitarem para uma informação, para atualizar um dado, para fazer algum tipo de apoio quando os senhores estão à frente de uma decisão, e quantas decisões importantes o senhor toma a cada minuto, e precisa realmente de um acompanhamento técnico, além dos grandes funcionários dos gabinetes que os senhores têm. Peçam, o TCU está aberto para receber cada uma das deliberações, cada um dos pedidos dos senhores. Mas, quando eu cheguei no TCU, eu tinha começado a ver um olhar diferente no TCU. O TCU, que para muita gente era aquele órgão meramente punitivo, que os prefeitos e os gestores não passavam nem pela calçada com medo, né? Esse TCU começou a mudar culturalmente, com cabeças como Benjamin, que é talvez um dos mais ativos, no bom sentido, membros da nossa corte. E olha só, ele começou como auditor,
E se nós queremos alguma inovação, a primeira pessoa que nós buscamos é Benjamin, porque ele tem essa cabeça gigantesca, né? E aí, essa cultura foi acontecendo. 6 meses antes de eu chegar, o ministro Bruno Gantas fez, sem dúvida alguma, e eu quero fazer publicamente, num congresso internacional como esse, uma homenagem ao espírito público de Bruno. Bruno estava como diretor jurídico de uma grande empresa, talvez a maior empresa naquela área, naquele momento do Brasil, e foi chamado pelo Senado Federal para voltar ao serviço público, de quem ele tinha saído como membro do Conselho Nacional de Justiça, dirigente, presidente da consultor-geral do Senado Federal, né? Tinha passado pelo CNMP, uma lista. E aí Bruno disse assim: agora eu vou ganhar dinheiro. E foi para uma iniciativa privada, e depois de 1 ano e pouquinho, ele largou esse baita salário para voltar ao serviço público. E essa homenagem ao presidente Bruno eu quero fazer porque ele realmente é um servidor público por natureza. Servidor público por natureza. Então, senhoras e senhores, quando foi agora, e aí a gente começou a mudar o conceito do TCU, colocando o TCU não apenas entrando, como diz Benjamin, no final do jogo para jogar. É como comentarista esportivo. É fácil demais comentar o jogo depois de acabar, né? E nós queríamos muito mais. Nós queríamos entrar no jogo com os jogadores em aquecimento. E fizemos isso. Começamos a mudar as nossas instruções normativas para oferecer ao gestor condições dele não ter medo mais da gente, dele ter a gente como parceiro em todo o contexto daquela concessão, daquela autorização, daquele momento administrativo formal. E foi assim em vários processos, e foi assim uniformizando a nossa jurisprudência. E aí nós chegamos ao ano de 2023 e 2022, em que o ministro Bruno, presidente, idealizou uma instrução normativa que teve o ministro Benjamin. Os senhores vejam, Marcos Vinícius, como foi lúcida, Beto, trazer aqui Bruno Benjamin para falar de SESEX Consenso, né? Eu estou tendo a dificuldade de interpretá-los, porque eles realmente foram os verdadeiros autores desta matéria. E aí nós começamos a pensar, por que, e eu sou da tese que o tribunal tem que ensinar a não apenas punir, mas ensinar o gestor a não errar. Eu sou da tese que o tribunal tem que estar mais próximo do cidadão. Por isso que a minha gestão é pautada tribunal do cidadão. O cidadão mais próximo da gente, a gente ensinando ele a fazer a gestão, a gente tornando hábil para fazer a gestão. E aí a SESEX Consenso foi criada através da IN 91, um IN que foi se aperfeiçoando, ao longo do tempo, gerando uma série de modificações, adaptando a realidade. A AGU mandava algumas sugestões, a gente ia adaptando, a CGU mandava, a gente ia colocando, e hoje eu tenho, senhoras e senhores advogados, o sistema de controle brasileiro é absolutamente harmônico. CGU, TCU, AGU, nós trabalhamos com harmonia, nós trabalhamos com interações, sinergismos tão necessários para um país litigante como o nosso. Porque o que falta-nos, e agora eu estou vendo, é mudar a cultura do litígio, né, para a cultura do consenso. E essa mudança está começando a acontecer vivamente no país. Então, quando em 2022 começamos a SESEX Consenso, em 2023 já iniciamos o trabalho. E o mundo econômico brasileiro
o mundo econômico brasileiro, o mundo de governança do Brasil, os senhores ministros de Estado, para os senhores terem uma ideia, aplaudiram as primeiras iniciativas. Iniciativas importantíssimas que tinham na área, por exemplo, de energia elétrica. Vou dar só um exemplo de energia elétrica. Os senhores lembram que no final do governo anterior, no meio de uma crise hídrica nacional, foi feito acordos emergenciais com grandes empresas de termoelétricas no mundo. Né? Nós tivemos aqui uma série de empresas, aqui, como se eu estivesse no Brasil, mas lá no Brasil, uma série de empresas que vieram para oferecer energia de recarga no Brasil. Essas empresas, algumas funcionavam, outras ainda não funcionavam, mas existia dentro do contrato dessas empresas uma tal de inflexibilidade. Essas empresas ganhavam, Mauro, sempre se houvesse ou não demanda. Veja que contrato leonino. Se houvesse ou não demanda, o Brasil tinha que pagar. O Brasil tinha que pagar e o consumidor, na CCEE, é que pagava essa conta. Aí, o primeiro grande consenso que fizemos, ministro Benjamin, engenheiro eletricista, conhecedor da matéria, foi e nós reduzimos aqui, Benjamin sabe mais do que eu, com certeza. Nós reduzimos aqui em 36 milhões a tarifa e 358 milhões de multas. Então, os senhores vejam que em apenas 90 dias, que é o tempo que nós temos, lá é o seguinte, o ministro de Estado ou o órgão competente regulador solicita, Jansen, solicita, Massal, a nossa interferência, não como parte, mas como orientador, não como parte. Parte é a AGU, parte é a CGU, parte é a empresa. Nós ficamos ali, ministro Teodoro, fazendo a gestão em 90 dias para encontrar uma solução. Meus amigos e minhas amigas, é jogo duro, porque você imagina juntar numa mesma mesa a governança, os gestores com a parte, né, e dar um prazo fatal de 90 dias sob pena daquela iniciativa ser arquivada. E ali, em 90 dias, depois de longa discussão, soluções de um lado, soluções de outro, pesos e contrapesos, como disse Marco Vinícius, nós criamos uma solução, sai a solução, e eu recebo, como o Bruno já recebeu, à meia-noite do último dia, Mauro, as partes batendo palma e vibrando com a solução. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos deixando um litígio de 20 anos para uma solução de 90 dias. Essa é a realidade. E foi assim, né, nos investimentos que fizemos, eu vou me reportar aqui agora há pouco, no setor energético, como eu falei, 3,1 bilhões até 2025. Na estrutura rodoviária, o ministro Renanzinho, ele está se aproveitando dessa SESEX Consenso, está nadando abraçada, porque tudo ele manda para consenso. As concessões que foram revistas, porque foram entregues, porque havia um desequilíbrio, presidente, econômico-financeiro. Então, os concessionários entregavam as concessões e diziam, não queremos mais. E aí o TCU chamava e a gente chegava a um consenso. Eita, tempo esgotado, lascou. Mas, vamos lá. Vou ser bem rápido, presidente. Na infraestrutura rodoviária, os acordos viabilizaram melhorias nas concessões de rodovias, como a BR-101 do Espírito Santo, e no Rio de Janeiro, a BR-163 no Mato Grosso do Sul. A nossa atuação permitiu 32 bilhões de novos investimentos. Também evitou litígios bilionários, como o caso da Via Bahia, cujo encerramento contratual foi conduzido de forma consensual. Enfim, a nossa experiência está aí. O que queremos é continuar com os senhores na mesma cruzada. O que queremos é oferecer
o Brasil menos burocrático e mais eficiente. Um Estado que não se impõe, mas constrói juntos. Um Estado em que o diálogo faça parte do nosso cotidiano e acabemos com os extremismos em todas as áreas. E um diálogo em que o advogado, meu pai, será sempre imprescindível à justiça brasileira. Muito obrigado a todos. Parabenizar e agradecer a brilhante palestra do ministro Vital, trazendo aí a esperança e ratificando a indispensabilidade do advogado no sistema da justiça do nosso país. Considerando nosso horário e, mais uma vez, parabenizando o ministro Vital pela sua brilhante aula, exposição para todos nós, gostaria de passar a palavra para o Dr. Wellington Silva, advogado-geral da Petrobras, com um currículo extenso que me foi aqui passado, possui mestrado em Direito Penal, Criminologia pela Universidade Cândido Mendes e já atuou, inclusive, como professor em cursos de graduação e pós-graduação e até como foi apresentado pelo ministro Vital, Coringa passou aí por diversos cargos e em todos eles com muita excelência. Então, doutor e ministro Wellington, agradeço e passo a palavra. Presidente Ingrid, muito obrigado. Fala, por último, tem vantagens e desvantagens. Eu vou tentar fazer dessa conversa nossa a mais agradável e amena possível, cumprimentando a mesa, agradecendo o convite da OAB, cumprimentando todos os ministros e juristas e professores que aqui estão. Esse tema do mecanismo da solução consensual dos tribunais superiores é um tema instigante, mas é arriscado, penso eu. Por quê? Porque nós corremos risco ou de repetir platitudes, ou de cansar os senhores com números em demasia, ou de deixarmos de tocar no essencial. Refletindo de que maneira esta fala poderia ser mais proveitosa para todos nós, eu fiz aqui 3 brevíssimos pontos que acho que justificam a nossa reflexão com mais verticalidade. O primeiro é que a ordem estabelecida dos painéis no Congresso me pareceu de muita sabedoria, porque ao tratar antes da evolução do controle de constitucionalidade, permitiu que, em seguida, nós pudéssemos tratar do consenso. Eu vou pedir para o companheiro de todas as horas, Marcelo, ir passando ali, para não cansar os senhores, nós vamos passando alguns dados e números, mas eu não vou me ater àquilo e vou seguindo aqui a fala para dar mais agilidade e mais dinamismo. Os senhores observem bem, o consenso e o diálogo são vetores que parecem de uma obviedade, daí eu ter falado de platitude, mas se revelam tanto nos indivíduos como nas instituições como um momento de maior maturidade. É muito difícil, eu que tenho origem, digamos, acadêmica no direito penal, o punitivismo é muito fácil, porque ele é intuitivo, instintivo. Já a conciliação, ela reclama de cada um dos envolvidos um tipo de sofisticação, eu diria, inclusive, de maturidade psicológica. Isso, como acontece com os indivíduos, também acontece com as instituições e os organismos. E aqui, dentro desse esforço de celeridade e simplificação, eu anotei algumas palavras-chave para compartilhar com os senhores e pensei exatamente como fugir, ou da dimensão enfadonha ou das platitudes. E ontem refleti apenas uma frase que quero compartilhar com os senhores. Eu diria que a introdução sistemática de mecanismos de acordo nos tribunais superiores pode funcionar de fato como uma espécie de metáfora da adaptabilidade deliberativa do nosso sistema institucional. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, mais do que pensarmos se esse mecanismo de solução tem vantagens ou desvantagens, devem ou não ser implementado, adensado, creio eu que ele se revela como inevitável. E essa inevitabilidade, diante dos fatos e dos números que o ministro Mauro tão bem apontou, o ministro Messias e o ministro Vital do Rego, nós podemos também tentar retirar desta inevitabilidade um sentido de qualidade e um sentido prospectivo dessa reflexão. O que quero dizer com isto? Nós estamos a todo instante
e a singularidade do nosso Supremo Tribunal Federal, que além das tarefas de controle de constitucionalidade, exerce tantas outras funções jurisdicionais originárias e recursais, reclama do Supremo, e o mesmo se diga em outra medida do Superior Tribunal de Justiça, uma diversidade de respostas que, no caso do Supremo, como foi dito aqui, a simples resposta binária de constitucional ou inconstitucional parece não dar conta. Nós vivenciamos, eu vou pedindo para Marcelo ir passando ali pouco a pouco, nós vivenciamos inúmeros casos de extrema complexidade e que a contribuição dos experts, a pesquisa empírica e a possibilidade do diálogo interinstitucional é a única coisa que faria com que esses tribunais superiores de fato resolvessem o conflito. Porque se nós não tratarmos o drama subjacente daquela demanda formal, nós não resolveremos algumas questões nacionais que têm indiscutível relevância e transcendência no âmbito social, político e econômico. Então, eu acho que o Supremo e o STJ estarão melhor aparelhados cada vez mais e na medida em que adensarem essa ferramenta. Acho que mais do que uma solução de descongestionamento, ela representa um salto qualitativo na dinâmica estabelecida pelos tribunais, com benefício inequívoco para a legitimidade das suas proposições. O professor Eduardo Maneira disse aqui, no seu painel, que de fato as soluções consensuais constituem uma espécie de pico dessa linha evolutiva. E é verdade. E é bom que se diga que nos tempos atuais de tanta complexidade, nós temos que investir na diversidade das ferramentas. Não temos por que ter um monopólio epistêmico ou metodológico. É fundamental um tipo de abertura que habilite que o tribunal esteja à altura do desafio daquele momento. Então, senhores vão verificar aí, nas imagens que nós vamos passar, que eu digo que a superação de um padrão de resposta jurisdicional binário e relativamente simplificado contribui para o aperfeiçoamento e efetividade da resolução dos conflitos de grande interesse e transcendência sociocultural e econômica. Vejam bem, é curioso que usemos a expressão consenso com muita frequência e o método ou a dinâmica da resolução do conflito não dê espaço a um diálogo e a uma escuta ativa de diversas vozes legitimadas, com interesse legitimado. Então, acho que os tribunais superiores se apropriarem dessa ferramenta é exorcizar uma espécie de condução que, em alguns casos, constitui verdadeiro simulacro de resolução. Porque veja a questão das terras indígenas, questões federativas que vivenciamos recentemente no próprio período da pandemia. Hoje temos a questão das emendas no orçamento. Como dar conta dessa apenas com uma pronúncia de constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Esse código binário realmente se revela insuficiente para essa complexidade. Além de abrir a possibilidade, como disse, de uma escuta ativa de vozes legitimamente interessadas e permitir que saiamos uma espécie de claustro que não nos comunica com o conhecimento especializado. Não é possível que na fronteira da ciência, em pleno século XXI, como foi dito aqui também por um dos expositores, tenhamos que nos manifestar sobre temas de tamanha riqueza e especialidade, dispensando essa escuta. Então, nós temos aqui alguns dados que indicam que, no caso do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, 83,1% dos acordos cíveis vem da competência originária, apenas 16,9% da competência recursal. O ministro Messias mencionou a importância de trabalharmos também no primeiro grau com os acordos. Isso é fato, embora não esteja no âmbito do tema proposto. Mas, indiscutivelmente, se por um lado, quantitativamente, os acordos celebrados no primeiro grau representam um avanço importante, sob o ponto de vista estrutural, é nos tribunais superiores que as grandes questões são discutidas. Então, ministro Campbell,
no TCU, no STJ, no Supremo Tribunal Federal, estão as grandes questões nacionais. E a irradiação dos efeitos dessas soluções consensuais, acho que, além de descongestionar os tribunais, revela e sinaliza por um novo caminho de possibilidade de composição dos diversos conflitos. Para cumprir e me desincumbir da tarefa, devo citar também que alguns manifestam preocupações no sentido de que o Supremo Tribunal Federal vai trabalhar com solução consensual e vai lidar com conteúdos indisponíveis. Como isto seria equacionado? Obviamente que a proposição de uma ferramenta como esta não dispensa, antes pelo contrário, recomenda o cuidado rigoroso com esses limites. Se nós estamos tratando de matéria indisponível, se nós estamos em sede de ADIM, de ADPF, nós não vamos tratar da questão de fundo, da questão elementar normativa, mas uma série de incidentes decorrentes dessas ações, bem como efeitos concretos, como nos mais diversos casos que mencionamos aqui, podem e devem ser solucionados por essa via. Aliás, somente por essa via podem ser solucionados, como nós vamos ver um pouco adiante. Eu trouxe aqui, você está conseguindo passar aí, Marcelo? Também hoje, a companhia que dirige o setor jurídico, ilustrei ali, tem participação nesse esforço, e nós citamos ali algumas ações que estão em curso, e outras que já foram resolvidas positivamente. O que me parece importante também é discriminar o perfil desses casos homologados, chamando a atenção que até agora o envolvimento de entes públicos e autoridades governamentais está presente em todos os casos praticamente, e que há também um predomínio de questões ligadas a conflitos federativos, políticas públicas e outras questões de grande repercussão sociopolítica. Observem, é fato que as técnicas de controle de constitucionalidade dão conta de um enorme, ministro Lewandowski, de um enorme grupo de casos, mas existem outras situações que essas técnicas conhecidas, habituais e manejadas, não tocam no âmago do problema que está sendo apresentado, conforme a lista que indicaremos a seguir. Portanto, hoje, o que temos como característica fundamental desse perfil dos casos homologados no STJ e no Supremo? Como disse, conflito entre entes federativos, especial União dos Estados. Isso aconteceu no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid, na questão de royalties, como eu mencionei, inclusive citando a Petrobras, devidos da produção de petróleo e derivados, em litígios estruturais envolvendo políticas públicas que carregam a complexidade técnica multidisciplinar e que fomentam, indiscutivelmente, a construção de diálogos e interlocuções institucionais. Eu acho também, professor Humberto, que esse caminho, embora possa parecer em alguma medida simplificado, ele sugere e dá ensejo a um diálogo interinstitucional mais fluido. Aqui foi tangenciado em alguns momentos a questão recorrente da última palavra em diversas matérias. Nós corremos o risco, quando nos aproximamos desses temas, de termos uma posição muito dogmática e pouco aberta a soluções que combinem estratégias diferentes. A manutenção do poder de dizer a última palavra do Supremo me parece como intocável. Isto não quer dizer, como foi exemplificado aqui também pelo presidente Marcos Vinícius, que esse diálogo não possa acontecer na medida em que temas complexos encontram níveis de solução diversas em momentos distintos. O Supremo Tribunal Federal pode se manifestar sobre um assunto e essa manifestação pode constituir substancialmente ou formalmente um apelo ao legislador para que ele aperfeiçoe aquela matéria e dê um tratamento normativo mais adequado. Então, eu considero que a palavra inevitabilidade é uma palavra que faz parte desse nosso cardápio, ou seja, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta e, mais do que isto, é um caminho meritório, é um caminho que exercita e aparelha os órgãos jurisdicionais, inclusive os tribunais superiores, de ferramentas muito úteis para
constituir um ambiente, como eu disse, de colaboração governativa, de interlocução interinstitucional, de escuta dos experts, fazendo com que as decisões tenham indiscutivelmente um ganho de qualidade. Aqui, não sei se o Marcelo já colocou, nós temos ali uma lista, desde o primeiro, daquele que é considerado o primeiro caso, como o acordo sobre os planos econômicos, passando pela Lei Candir, casos de recurso da Fundação Lava Jato, titularidade do arquipélago Fernando Noronha, acordo de não persecução entre PGR e um determinado parlamentar, discussão da constitucionalidade do orçamento secreto, proibição de prisão após condenação de segunda instância, ADPF das favelas, inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, direito do réu delatado ser ouvido após o réu delator. Imagine a diversidade de temas e o tipo de textura, ministro Lewandowski, que esses problemas possuem. Como teríamos a capacidade de capturar o que é essencial do conflito e devolver uma prestação jurisdicional hábil e específica, com abrangência devida, sem fazer uso dessa ferramenta consensual? Então, acho que é preciso exorcizar o passado, limpar as teias de aranha ao apego de hesitações dogmáticas que não nos conduzem a nada. Isso não significa ceder a uma espécie de hibridismo vulgar. Não, antes pelo contrário, mas sim pensar numa perspectiva compatibilista que, assegurando a alta dignidade das funções jurisdicionais dos tribunais superiores, viabilize também que esse incremento de efetividade ocorra. Então, eu, prometendo e cumprindo a minha promessa de tempo acelerado, concluo dizendo, para evitar repetições desnecessárias após as belíssimas exposições que me antecederam, que me parece que essa solução consensual nos tribunais superiores constitui uma tendência de inovação institucional dialógica que, através de mecanismos, propicia uma escuta ativa das diversas vozes legitimamente interessadas e também facilitam e criam uma atmosfera de governança colaborativa nos litígios estruturais e também nos litígios das ações de controle abstrato de constitucionalidade, nas quais as técnicas tradicionais do processo frequentemente se revelem insuficientes para superar os conflitos. Demarcado esses espaços e verificado com precisão qual o seu escopo, eu não consigo antever um efeito contraproducente do mecanismo dessa solução consensual. O que não podemos ter é um abastardamento dessa matéria, dessa ferramenta e nenhum descuido dos conteúdos que devem ser preservados. Mas, uma vez bem definido o escopo, acho que essa solução deve se adensar, se incrementar e deve, antes de tudo, significar um caminho, um despertar, uma exortação para que cada um dos atores institucionais envolvidos, depois de uma postura reflexiva sobre os benefícios dessa iniciativa, tenha essa capacidade de se sofisticar, porque somente os organismos sofisticados conseguem abrir espaço para o diálogo e produzir o consenso. Deste modo, já que estamos falando de STJ e do Supremo Tribunal Federal, talvez estejamos rendendo homenagens merecidas ao nosso Poder Judiciário nessa quadra recente que atravessamos, que se revelou proativo, includente e resolutivo. E certamente essa trilha não poderá continuar sem a adjudicação dessa importante ferramenta que é a solução consensual perante os tribunais superiores. Muito obrigado, é o que queria compartilhar com os senhores nesse breve espaço de tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Wellington Silva, pela brilhante exposição, trazendo inclusive casos de repercussão, onde a solução consensual fez toda a diferença no nosso sistema de justiça, no nosso sistema democrático. Mais uma vez, eu gostaria de saudar e agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje debatendo, ao nosso presidente, grande líder da advocacia, meu grande amigo Beto Simonetti, ao Marcos Vinícius, coordenador científico do evento, Felipe Sarmento, nosso vice-presidente, nossa secretária-geral, querida amiga Rose, nosso diretor-geral da escola, Gedeon,
grande amigo, Rony, nosso reitor da faculdade, do Conselho Federal, Faculdade ESA, os ministros aqui presentes do TCU, ministro Bruno Dantas, ministro Zimler, saudar todos os representantes aqui do Judiciário pernambucano, o doutor desembargador André Rosa, querido amigo, e o professor ministro Marcelo Navarro, uma referência na academia e no sistema de justiça para todos nós. Por último, saudar todos os nossos presidentes aqui, o querido amigo Felipe Santa Cruz e o ministro Lewandowski. Né, comecei a minha fala, ministro, falando sobre a sua brilhante exposição e como foi ser certo em começar falando sobre Schopenhauer e como nós precisamos, através de uma força coletiva, buscar soluções consensuais para essa crise do sistema judiciário em soluções de controvérsia. Né, e aqui nesse painel, junto com o ministro Mauro Campbell, representando o STJ, o ministro Vital, representando o TCU, o ministro Jorge Messias, representando a Advocacia Geral da União, o doutor Wellington Silva, representando a Petrobras, uma grande estatal brasileira, nós todos aqui debatendo em como podemos transformar o nosso sistema mais vantajoso e seguro. E, mais uma vez, encerrar por onde começamos, dizer que, como diria o Schopenhauer no livro O Fundamento da Moral, o egoísmo é a fonte do mal e a compaixão é a base da moralidade. E é essa compaixão que nós precisamos ter na busca de um sistema mais colaborativo, capaz de ouvir todas as vozes e de possibilitar a real justiça legítima no nosso país. Então, encerro esse painel com votos de gratidão. Obrigada, presidente Beto. Presidente,